Boa noite, meu povo bonito. 20 horas em ponto. Vamos começar a chamar os povos. Aproveita esse momento, bora mandar os aviãozinhos. Poder participar dessa live que hoje está imperdível. Vamos que vamos. Isto. Aproveitem para mandar os aviãozinhos, para chamar, porque essa live hoje ela vai ser uma live assim. Eu sempre tenho costume de trazer aqui falando sobre um tema em comum, né? Só que hoje a gente vai falar do tema que eu sempre trato aqui, só que depois da superação. Então, assim, essa live tem um cunho de importância muito grande para mostrar para as pessoas que é possível sim, depois de uma situação desastrosa, uma situação que pode acarretar vários traumas, a pessoa conseguir ressignificar diante de toda aquela situação ruim, ressignificar e seguir sua vida. Então a gente vai trazer Poliana hoje para dar pra gente o relato dela, falar sobre o livro dela. Enquanto isso, vamos aproveitar, chama as colegas aí, bora mandar os aviãozinhos que já são 8 horas. Teve tanta gente que falou hoje que não ia participar por causa do jogo do Atlético, mas bora chamar a colega e falar, você não pode perder, porque esse tema é muito importante. Então, tô aproveitando aqui, já tô chamando outras pessoas. Bora me ajudar a chamar outras pessoas para participar com a gente. Vou esperar mais um pouquinho para as pessoas poderem entrar. Bora convidar mais pessoas. Tô chamando as meninas no grupo aqui. E bora. Já vou chamar a Poliana pra gente não atrasar, né? Que é uma hora, na hora que o tema começa a desenrolar, a gente até esquece a noção do tempo. E hoje esse tema vai dar o que falar. Vamos lá. Chamar a Poliana. Obrigada, amiga. Bora. Vamos lá. A Poli. Oi, tia. Amém. Ore por nós aí, porque essa temática hoje é na direção de Deus. Né, Poli? Oi, Aline. Boa noite. Boa noite. Tô falando aqui com a minha tia. Minha tia tá aqui. Deus te abençoe. Eu falei, isso aí, tia, ore por nós, porque essa temática hoje é superação, é na direção de Deus, né? E glória a Deus por isso. Não é Verdade. mesmo? E aí, como estão Matheus entrou aí também. Ei, Matheus, que saudade de você, amigo. Tá, tem É que sobre prestigiar, né? isso. Tá aqui assistindo. Uai, Eu vi você falando do que o pessoal tá assistindo o jogo do Galo, é que eles também é. estavam assistindo o jogo do Galo. Eu falei, agora eu vou Pode entrar ao vivo, desligar vocês isso vão poder aí. assistir o jogo mais. Vai ter que entrar lá para poder me ver. Isso mesmo, desliga isso aí. Bora aqui prestigiar a amiga. Uai, não, a esposa no caso, né? É Então é verdade. isso aí. Quanto tempo? É, mexendo Só com assim você. pra gente poder se ver, mas glória a Deus por esse momento que Deus se preparou, né? Separou pra gente poder estar aqui. Em nenhum momento eu tive dúvida de chamar a Poliana. Por quê? Porque o assunto que ela trata no livro dela é o assunto que eu tenho estudado, é a vertente pela qual eu tenho, né, assim, dedicado o meu tempo para ajudar mulheres a fazer a mesma coisa que Poliana fez, ressignificar toda aquela situação e continuar prosseguindo a vida, mesmo com marcas. É claro que ficam marcas, é claro que ficam situações indesejadas, às vezes pode até trazer memória ou não, mas que é possível sim casar, constituir família, ter um emprego, ter amigos, não ficar numa bolha, não ficar num estado totalmente depressivo. E também não, a gente não pode menosprezar a dor, porque todas as pessoas elas sentem um tipo de dor. E essa dor, né, cada um vai ser de uma forma diferente, uns vão agravar mais, outros não vão dar conta e vão precisar de um auxílio maior, mas a gente está aqui hoje justamente para falar que é possível. É Então, verdade. estou passando a bola para você começar a falar para a gente sobre o seu livro, claro, primeiro, que a gente está muito feliz, né?
Exatamente, né? Para quem não me conhece, eu sou a Poliana, eu sou a mãe da Ana Luísa, do Daniel, eu sou casada com o Matheus. E em 2022, né, eu tomei uma decisão de escrever um livro. O nome do meu livro já é Segredos do Meu Coração, né? Ele vai contar aqui um pouquinho sobre alguns segredos que eu guardei por muito tempo, né, Aline? Sim, Eu tive a oportunidade, né? Eu e a Aline, nós crescemos na mesma congregação durante um tempo, né? E até então nunca se ouviu falar do que é a Poliana, o que aconteceu, que foi a Poliana, o que ela passou na infância, não né, uma parte da imaginaria. adolescência. Sim, porque era realmente um segredo, né? Eu guardava isso muito bem guardado, porque Sim, ninguém podia saber, eu não podia falar sobre esse assunto, era uma coisa que eu tinha muita vergonha, né? Como a maioria dos casos das pessoas que são abusadas, né? Elas acham que a culpa é dela, então ela vai guardando muitas coisas, né? Só sim. que eu falo que nada é tão lindo quanto uma pessoa curada, né? Sim. Porque existe algum propósito na cura, né? Então, quando a gente é curado, a gente consegue escrever um livro, a gente consegue falar Falar. desse assunto sem causar, né? Sem trazer aquela dor, né? É igual você falou, Sim, é uma dor que cada um vai vivenciar da sua forma. Mas, por exemplo, eu consigo entender hoje o que é se uma pessoa chega para mim, eu fui abusado, independente da forma do você abuso já. que foi, né? O meu caso eu passei por vários abusos, então eu passei pelo abuso físico, o abuso verbal, o abuso sexual. Então, assim, são várias fases, né? Sim, E aí você passa por várias dores também, porque quando a família não acredita que você traz esse tema, né, para a família que você revela. Então, eu também passei pela segunda, que eles falam o segundo abuso, que é sim. quando a família não Não acredita, acredito. né, quando a criança conta, quando a criança Sim. relata. Então, eu passei também por esse, porque quando eu fui relatar essa questão, e aí a minha mãe, ela não acreditou em mim. Então eu fiquei um período, né, sem falar também com a minha mãe. E tudo começou, né, Aline, quando a questão do meu pai, né, eu cresci sem a minha paternidade, né, então assim, eu não tinha referência de pai, né, e o pai ele dá direção, proteção e segurança. Então eu me Exatamente. perdi aí nessa segurança e eu por muito tempo, né, eu demorei 27 anos para poder entender algumas coisas. E eu sempre acreditei que a leitura, ela nos leva a lugares que a gente talvez nunca vá. E Sim. os meus olhos e muita coisa se abriu na minha mente através de um livro que eu ganhei em 2015. Eu ganhei um livro e o livro ele falava sobre algumas situações que a gente vivencia tanto na maternidade quanto na paternidade. E aí eu comecei a entender algumas coisas que estavam acontecendo comigo. A questão mesmo da direção, o pai da direção. Eu não tinha direção para terminar nada que eu E começava. a gente vai vivendo a vida às vezes e não para refletir. Eu também, depois que eu comecei a estudar psicologia, eu fui ver que eu estagnei. Eu cheguei no ponto, eu estagnei. E eu também observei que tinha muitas coisas que hoje a gente tem, também tem mais, tá mais munido de informação. Nós temos mais pessoas que podem nos orientar. Sim, Hoje a gente não tem tanto preconceito de, né, pedir ajuda e tal, mas eu também sofri vários tipos de abuso. Talvez, de forma nenhuma, da forma como você sofreu, como você citou muito bem aí, tem abuso verbal, tem o físico, tem o emocional, tem de sim, amigos, tem vários tipos de abuso, né? Então, quando a gente procura essa informação, procura até mesmo para ajudar os outros, igual você está fazendo isso lindamente, a gente também passa por um processo de cura. E isso é muito importante quando você vem relatar para gente. E essa figura paternal, quando ela nos falta, ela realmente deixa a gente desprovido de algumas ferramentas que nós sim. vamos precisar dela durante a vida, Sim. né? Inclusive a maternal também, né? Às Sim, vezes a gente fala muito as duas sobre figuras.
A gente às vezes fala muito sobre a figura Sim, paterna, as pessoas usam muito a figura paterna, mas também tem a questão da figura materna, né? sim. Então, assim, eu tive as duas, eu tive problema, mas o mais forte em mim era a questão paterna, né? Porque aí eu comecei, como eu estava contando, em 2015 eu ganhei esse livro. E aí esse livro abriu a minha mente em várias funções, assim, que eu nunca tinha imaginado. Às vezes eu associava uma coisa e falava assim, não, isso não tem nada a ver. E igual você falou, hoje a gente tem a gente Sim, abre a internet, tem tanta gente, né? Hoje nós estamos aqui, você sim, está aí falando, né? exatamente. A gente tem vários canais de comunicação. Agora imagina isso há 27 anos atrás. Era, Eu não tinha um celular, às vezes eu não tinha com quem conversar, às vezes eu não me abria com ninguém. Então hoje a gente, qualquer pessoa que você abre aqui, tá falando sobre algo, você tem como, né? É muito mais fácil sim. para as pessoas hoje. E ainda assim é difícil, né? E Que ainda muita assim é gente não difícil. fala. Não fala. E Ainda é principalmente um dentro da. tabu, né? Ainda é um tabu Ainda tem. social. Na Naquela escola, época. na escola, eu posso dizer para você que ainda tem muitos Sim, casos. Depois que eu comecei a imagina. estudar, eu tô assim, mas fulano, aí às vezes as meninas vêm me contar alguma coisa, aí na hora eu vejo assim, meu Deus, mas você, né, internamente, como? Não, mas nem Como, parece. né? Como que a pessoa Não tá vivendo? parece. Então, às vezes eu falo que quando eu conto no livro, né, um relato de um caso que aconteceu quando eu me abri com uma amiga na escola. E aí essa amiga, ela espalhou para a escola toda. Então, naquela época a gente já sofria o bullying, né? Há 20 anos atrás, 27 anos atrás, eu já sofria bullying e nem sabia que era bullying. Então, assim, eu lembro que foi algo muito constrangedor, porque ela começou a contar para as pessoas, principalmente para os meninos da nossa faixa etária ali. E aí, esses meninos começaram a fazer piada com aquilo que eu estava sofrendo. E nessa época eu lembro que não tinha assim, ninguém na escola também procurava saber se era verdade, se não era, né? A gente tinha esse olhar assim, né? Não dava muita importância para algumas coisas, né? E eu trabalhei, antes da pandemia, eu trabalhei na escola, né? Eu me formei em educação física em licenciatura e depois eu fiz o bacharel. Então eu trabalhei um tempo como professora de educação física. E eu sempre falava isso, gente, a gente tem que mudar o nosso olhar, tem que começar a ler o que a criança está querendo dizer, porque às vezes ela não fala, Exatamente. mas Não. ela está falando Os de outras sinais. formas. Então, tem vários sinais, exatamente, são os sinais, né? Então, às vezes numa brincadeira, às vezes ela fechadinha. Então, a gente tem que estar sempre atento. Eu falo que a nossa responsabilidade como professores não é só estar ali dando aula. A gente ali tem que ter um outro olhar para a vida. A gente está cuidando de vidas ali, né? E se eu puder, às vezes eu não quero salvar todo mundo, eu não consigo, eu não tenho esse poder, mas se eu mudar a vida de Já uma, já tá ajuda. assim, já é maravilhoso. Né? É o que eu falo, o meu livro, eu falo que ele não é para mim ganhar, não é para mim ganhar dinheiro com esse livro. Esse livro Deus me deu como ferramenta para alcançar outras pessoas que às vezes passaram pela mesma situação e às vezes não tem coragem de compartilhar. Então, às vezes quantas pessoas às vezes compram o meu livro, às vezes eu nem conheço, me chama, fala, Poliana, eu passei por isso. Aconteceu a mesma coisa comigo, sabe? E eu nunca contei isso pra ninguém. E a gente acha que é só mulher que passa pelo abuso, né? Não, Muitos não. homens que também Inclusive, passam. há poucos dias eu até fiz um pequeno comentário aqui no perfil mesmo sobre aquela série Bebê Rena. Ela é muito pesada. Para minha Hum, lida, para minha linha de estudo, ela foi assim bem crucial no que eu preciso, porque os homens também sofrem abuso. muito? Sim. Sofrem abuso e eu tenho conversado muito com os meninos na escola também, e eles relatando para mim, sabe? Às vezes eu nem queria ficar com uma pessoa, a menina foi lá e me agarrou. Ou então, se eu não ficasse com a menina, os meninos iam ficar falando que Falando eu não de gosto de menina. mim, né? Isso. Então eu fui lá e eu falei, não, vocês podem falar que sim, que você não querem. Não, tem que me respeitar. Vocês têm que aprender a respeitar o outro. Aprender. O corpo é o nosso limite. Isso aqui você não toca. Isso aqui não é da sua propriedade. Você não tem o direito de encostar no colega e falar que vai acontecer, porque não. Né? Então, os homens também têm sofrido abuso. Inclusive, eu também recebo muito no direct eles falando assim: Sim. ué, mas você não fala que os homens sofrem abuso? Falo, não, gente, eu falo, tô começando até a postar mais algumas coisas sobre isso, porque agora eu tô também tomando, à medida que os períodos vão passando, né, eu vou tomando mais propriedade sobre os assuntos.
Então, Sim, para também exatamente. falar que os Então, meninos também acontece isso. também passam, né? E às vezes a gente não tem noção da proporção, né, Aline? E às vezes, e para o homem é muito mais é muito mais difícil ele falar, né? Às vezes para nós mulheres, né? Às vezes acontece muito também tem mulheres, às vezes eu vou fazer algumas palestras, às vezes elas não falam ali, sabe, em público ali, em alguma situação que às vezes a gente dá oportunidade para a pessoa falar, mas aí depois no particular elas procuram porque ainda tem muita vergonha. E principalmente dentro das nossas congregações hoje, é muito isso não é falado. A gente deveria falar Sim. mais, porque isso é mais comum do que a gente imagina, Eu, né? Eu falo que eu acho que eu foi. nunca tive a oportunidade de abrir, né, para poder falar sobre isso. E Eu não, também, às vezes, as pessoas que estão ali, os nossos líderes, não têm aquele não olhar voltado para tem. entender o que a pessoa está passando. Às vezes, o jeito dela te responder, às vezes, o jeito dela não se comunicar, né, em grupo, Eu ela creio, não consegue. Poliana, que isso aconteceu também porque a gente tinha um distanciamento dessa questão mesmo do psicólogo, do psiquiatra, que são as pessoas apropriadas para estar olhando, analisando o comportamento humano. Ontem eu fiquei maravilhada, eu acho que foi lá na sua igreja mesmo, Recomeçar, que falou sobre a dependência emocional. Eu, tipo assim, nossa, eu fui lá e comentei, que bom, gente. Porque é isso mesmo, a gente precisa trazer essa informação para as mulheres, a gente precisa falar para elas como trabalhar nisso, isso dentro da igreja. Tem coisas que são do plano espiritual, mas tem coisas que são do plano carnal, que Sim, precisam ser sim, trabalhadas. Então, quando você relatou para mim da força do perdão, eu achei assim sensacional. Por quê? Porque quando a gente trabalha isso na psicologia, a gente também tem a parte que fala não chega literalmente a falar perdão, mas que são sim. coisas que você precisa trabalhar para que a sua vida possa caminhar o mais próximo do normal possível. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre isso. Uma coisa que eu falo muito, que foi uma ponta assim, uma coisa que virou uma chave em mim, que foi Uhum. sobre a decisão, ela muda a condição. Sim, Eu decidi que a partir daquele ponto pra frente, aquilo dali não ia mais me machucar. Eu fiquei 27 anos presa em algo que eu poderia ter me libertado muito mais. Então, a primeira coisa que eu precisei entender, o meu pai não teve culpa. Porque eu culpei ele muitos anos pelo que aconteceu comigo. Então foi a primeira pessoa que eu tive que ir falar, pai, a partir de hoje eu tô te liberando dessa culpa, eu não quero mais que você se sinta culpa. Eu te culpei por muitos anos porque isso aconteceu comigo. E fui falando pra ele, sabe? Parece que a gente vai tirando aquele peso, sim, né? Eu fui sim. falando, te culpei por isso, por isso, por isso, passei por essa e essa situação, sabe? E aí foi a primeira pessoa, quando eu falo assim, gente, quando às vezes eu conto, falo assim, qual foi a primeira pessoa que vocês acham que eu tive que perdoar? E todo mundo fala, foi o abusador. Não, não foi, foi o meu pai. Porque ele era figura de segurança para mim Sim. e ele me abandonou. Então, na minha cabeça, eu passei por isso porque você me abandonou. Se você tivesse assumido o seu papel, né, de me proteger, de estar ali comigo, fazendo o seu papel de pai, isso não teria acontecido comigo. Então, foi uma decisão. E aí eu fui tomando várias decisões a partir disso. Sabe? Porque a gente vai entendendo, sabe, Aline, que as feridas, elas nos limitam demais. Nos Muito. limitam de viver coisas maravilhosas que a gente poderia estar vivendo há muito mais tempo. Só que a gente está ali naquele pedacinho, né, ferida, machucada. E tem gente também que faz disso um amuleto, né? Eu poderia, era uma decisão que eu tinha, eu poderia estar vivendo com isso até hoje, né? Tá no Nossa, espaço coitadinha da de Poliana. vítima e esse Vítima, nossa, me espaço de abusaram, vítima. fizeram isso e isso comigo, eu sofri muito. Não, e pelo contrário, eu falei assim, não, eu preciso de mudar, eu preciso de mudar uma história, né? É a minha história. Eu posso, Uhum. tudo bem, eu não tive controle de como ela começou, mas eu tenho um controle de como ela vai terminar e tá tudo Exatamente. bem, né? Eu Exatamente. sei, mas aí você fala assim, Poliana, é fácil assim? Não, foi um Não. processo. Todos nós passamos por esse processo, né? Eu falo que é tão lindo, às vezes a gente vê as borboletas, eu gosto muito dessa. Eu sei que muitas pessoas falam, mas eu falo que Eu já quando tô às vezes até com ela tá uma ali só. borboleta aqui, ó. Falei, eu vou com uma É, borboleta. a borboleta Uma tá ali no amuleto casulo. ultimamente. É só uma borboleta, Ah, gente. a borboleta tá ali no casulo e às vezes ela tá sozinha, ela passa pelos processos sozinha, Sim. apertadas, na solidão, no escuro. Mas quando ela sai de lá, ninguém mais segura ela, né? Vai voar alto.
E assim, e às vezes a gente tem que começar a ver coisas bonitas no processo. Porque Sim. às vezes o processo tá doendo, mas tem coisas que você tá aprendendo ali também, É, né? Você vai crescer. quando você fala de processo, e aí a gente vem sobre as dores do luto, sobre as dores do processo, e é necessário. Uma coisa que eu lutava muito comigo era chorar, por exemplo. Meu Deus do céu, eu acho que eu era a pessoa que não chorava. Não, eu chorava, mas tipo assim, eu evitava ao máximo me expor, tipo assim, ah, não, que eu sou forte, que eu sou linda, eu não preciso chorar. É uma coisa que eu tenho aprendido e eu tenho certeza que isso também fez parte do seu processo, que é a dor mesmo de Sim, vivenciar, de colocar para fora, de chorar, de gritar, para depois que passar aquele aperto, aquela dor, aí começa o processo de cura. Que sim. aí você vai começar, né? Eu falo que o choro para mim é limpar mesmo. Lavou a Sim. casa, depois que lavou a Dá um alívio, casa, né? dá um alívio. Aí você olha o que sobrou lá dentro da casa depois daquela chuva danada e Aham. começa a colocar as suas coisas no lugar. Sair mesmo daquele lugar de vítima, daquele lugar empoeirado, daquele lugar onde que ninguém tem acesso a você. Porque muitas das vezes, quando a gente está nesse processo de dor intensa ou também de vitimização, a gente fica parado e ali as coisas elas vão o quê? Criando mofo, né? A gente não fala, a gente fica isolado porque ninguém quer estar próximo. Inconscientemente, às vezes a gente até repele pessoas por estar nesse estado, Sim, sim, né? sim. A gente repele. É E depois verdade. que passa esse primeiro processo do choro, da aceitação de estar passando por esse processo e compreensão também, porque é um momento de compreensão. Aí vem sim a organização da casa. Sim, pode ter acontecido isso comigo, mas eu vou dar conta. Vai acontecer, ainda vou ter muitas coisas a trilhar, mas eu posso dar conta com o que eu tenho aqui hoje. E aí entra também uma coisa que eu acho muito bacana quando a gente passa por esse processo de cura, que são as pessoas que a gente não tinha, começa a aparecer pessoas para nos ajudar, né? Exatamente. Antes a gente repelia, agora a gente já começa a atrair pessoas, né? Então eu queria que você Exatamente. falasse sobre esse processo, como que foi para você essa ressignificação do É choro, da que aceitação? assim, no início, para mim foi o. Eu falo que esse, igual você tá falando sobre esse choro, né? A escrita foi para mim uma terapia. Porque quando eu comecei a escrever, eu comecei a entender que tinha lugares que eu ainda precisava de ir. Porque é assim, né? A gente vai abrindo as portas e entrando, porque tem alguns relatos que eu conto aqui de alguns detalhes do que aconteceu, de como foi. E aí eu precisava voltar na cena para me conseguir detalhar, né? E trazer para o livro mesmo, para as pessoas conseguirem sentir, às vezes, e talvez não sentir assim na sua totalidade, mas pelo menos conseguir imaginar como foi a dor daquele momento, né? Eu sempre e nisso o Senhor foi trazendo cura para mim também, porque eu fui escrevendo e às vezes tinha coisas que eu não conseguia me lembrar. E quando eu comecei a escrever, eu comecei a entrar, porque eu puxei essas Sim. portas e fechei. Eu não queria mais acessar esses lugares. E aí eu precisava de entrar para mim poder para me curar na minha totalidade, né? E eu lembro que é o que eu falei com você, o processo da borboleta foi um processo solitário ali. É um processo. Assim, você conta com um, com o outro, em oração mesmo, porque eu realmente eu me fechei em tudo, sabe? Então foi um processo de muito choro. E aí, junto com esse processo do choro, né, do livro já estava praticamente construído. E, e aí eu entendi, eu falei, gente, as circunstâncias, às vezes elas não mudam, quem vai ter que mudar sou eu. E aí eu comecei a entender algumas coisas. E aí, no meio do processo do livro, o término do livro, eu passei pelo luto também, que eu perdi a minha mãe o ano passado. A minha mãe teve uma morte repentina, com 59 anos. Então, assim, eu tava em duas dores, sabe? Assim, muito recente. Primeiro, porque esse daqui é um filho, né? Você vai Sim, construindo, vai construindo. Aí quando sim. nasce, aí nasce. E o parto, e às vezes um parto não é muito, não é, às vezes não é uma coisa, uma experiência muito boa, Muito né? agradável. Então, eu passei por todas essas fases. E assim, sempre contando, eu falo que os meus filhos, né, a minha família foi a base, assim, né? Porque
Quando a gente tem passa por essa questão da rejeição, né? Porque eu fui rejeitada no ventre mesmo, antes da minha mãe me ter, o meu pai já tinha me rejeitado. E aí a gente carrega, né? E a psicologia fala que a rejeição ela dói no Dói corpo, no né? É uma dor. dor física. E até hoje é uma das coisas que eu luto. Você acredita? Até hoje, assim, é algo Sim, que eu ainda trabalho em mim, porque isso é muito forte. E por mais sim. que eu já tenha passado por esse E afeta processo de perdoar, todos os campos da nossa vida. Quando sim, a sim, gente quando a gente age, daqui a pouco a gente fala, isso tem a ver com isso. Mas a gente isso. demora a se conscientizar que certos comportamentos nossos têm a ver com uma coisa lá de trás. Mas quando a Não, gente e começa a é dar tão, nome para isso é tão sério, Aline, porque aí eu comecei a falar assim, eu tô escrevendo esse livro, mas ninguém vai ler esse livro. Eu mesma ficava você começou falando a... pra mim. A questão da rejeição era tão forte que eu falava assim, ninguém vai querer ler esse livro. Quem vai querer ler esse livro? Esse livro contando a história da minha vida. Quem quer saber da minha vida? Sabe? E aí eu comecei. E aí era uma luta, né? Contra carne e Sim, espírito mesmo. É sim. exatamente isso. E aí eu falava assim, gente, não, isso é só uma guerra espiritual. E eu ficava lutando contra essas vozes mesmo. Ficava, não, ninguém vai ler o seu livro, ninguém se importa com a sua história. E aí no meu, não, eu falava assim, não, a minha história vai mudar vidas e eu preciso continuar, sabe? Então, eu passei por esse processo e ainda passo da questão, como você vê, que os traumas, né, eles são muito Entendi. fortes, né? Então, E eu fui, quando a gente é rejeitado, então, a gente tem dificuldade até mesmo com liderança, no trabalho, na escola, porque qualquer coisinha que fazem e não te inclui, você você já acha que é acha porque você é que está te rejeitada. rejeitando. Aí Sim. você acha que o problema é pessoal, não é? O problema é com você. Então, assim, e aí eu comecei, o meu processo com o livro foi exatamente esse. Por isso que eu falo que eu tive que vivenciar algumas coisas sozinha, sabe? Porque eu precisava ainda me curar de algumas situações que ainda não estava resolvida em mim. E como eu falei, é um processo. E até hoje eu tô nesse processo, sabe? Eu tô em construção, né? Todo dia a gente Sim. precisa É de melhorar todo um dia um pouquinho. tijolinho, às vezes a gente coloca um tijolo inteiro, mas você tem que quebrar ele e É, começar de novo, e cola de novo, e tá tudo bem, que e esse tá é tudo bem. realmente o processo. O ser humano, ele é um ser em movimento, então a gente não pode nem pensar em querer também estagnar, né? Mas é Sim. importante esse processo de você conseguir nomear igual você está nomeando, fazer essa leitura que é muito importante, porque eu, por exemplo, passei por muita coisa inconsciente, não parava para pensar, as coisas estavam repetindo, até que um dia eu resolvi falar assim, gente, eu preciso saber por que as coisas estão repetindo, não é A gente entra possível. num loop, né, Sim, Aline? A gente as acha que tá coisas terminando, aí depois que você cai no começam mesmo, tudo de tudo novo, outra aí vez, eu na mesma tudo de coisa. novo. Então, para quem está assistindo essa live aqui, gente, é muito importante a gente parar para analisar os nossos comportamentos. Por que que certas situações na nossa vida elas se repetem? Ah, fala, nossa, de novo. A gente ainda vai falar de novo. Mas De por novo que de passando por novo? isso, né? Pela mesma coisa. Então, quando a gente faz essa parada, faz esses questionamentos, faz esse retorno, a gente acessa coisas, situações, traumas que precisam ser resolvidos. Porque, E uma coisa que me né, ajudou muito foi dar nome. O que eu tô dá nome. sentindo? Eu tô sentindo raiva, eu tô decepcionada, eu tô angustiada. Aí eu começava a anotar, tudo eu anotava, sabe? Tudo eu anotava para depois eu analisar. Não, isso daqui aconteceu em que parte do meu dia que me levou a ficar desse jeito? Ah, tá, isso aí tá ligado à segurança. Então, tá explicado, sabe? Aí eu ficava assim, o tempo Essa todo. listinha que você falou aí, ela é muito importante, Sim, tanto para que você está sentindo, quando você sai, o que, que você sente, a presença de quais pessoas tem te incomodado, você está associando aquela pessoa ao quê ou a que a tipo de quem, situação, porque às né? vezes a gente sente algumas emoções com algumas pessoas, porque a gente está querendo ou não fazendo associação dessa pessoa com alguma coisa que a gente Que vivenciou lá aconteceu atrás. com você, Que aconteceu exatamente. comigo isso. Então eu tive que aí comecei a ver que eu estava repetindo até padrões relacionais, meus pessoas com as mesmas características. E eu fui estudar, gente, por que que eu não tava, por exemplo, vou te dar um exemplo que até hoje eu tenho lutado muito contra isso. Eu não dou conta de consultar com homem. Eu não tenho dentista, nada, é tudo mulher. É uma coisa que eu tenho trabalhado comigo até hoje.
sobre isso. Mas é uma desconstrução que eu ainda estou levando tempo para desconstruir. Tanto homem quanto mulher são profissionais e eles podem sim me atender, né? Então, eu comecei a refletir sobre essas... Por que que eu estava só querendo atendimento de mulheres? Então, para poder começar a trabalhar, que eu ainda estou nesse processo, Sim, nesse sim. momento sobre isso. Agora, até mesmo, por exemplo, assim, a mãe, ela tá muito ligada à linguagem, né, de relacionamento. Sim, E às vezes você vê uma pessoa que ela não consegue relacionar, ela cria barreiras. sim. Pode ter certeza, tem problemas de relacionamento com a Sim, com mãe, a mãe. porque ela não consegue se relacionar, ela desconfia de todo mundo, De pra ela todos. ninguém tá, sabe assim, sabe aquela pessoa que é desconfiada? Tem Sim. problema com relacionamento, tá ligado à figura materna. Então, isso tudo, Aline, eu fui aprendendo. Eu nunca estudei psicologia, mas eu sempre gostei muito de estudar essa questão, sabe? Então, eu comecei a estudar, ouvir várias pessoas e pesquisar, e isso me Então ajudou muito, já porque pode eu vir nunca. para o campo que nós estamos precisando. Pois é. Eu nunca fui a um psicólogo, por exemplo, para falar sobre esse problema. Então, eu mesma comecei a procurar por que eu tô sentindo isso. Aí eu começava a anotar, e anotava aqui. E esse livro que eu falei que eu ganhei no início me ajudou muito, porque lá ele fazia sentido a muitas coisas, sabe? Fazia sentido, por exemplo, assim, a questão da figura materna trabalhava muito bem, a paterna. Então, isso aí abriu o meu leque, assim, nossa, tá ligada a isso, mãe, tá ligada a isso, pai. Então, se eu tenho problema com isso, é porque falhou nisso e naquilo outro, sabe? Então, aí eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo mesmo. Mas eu nunca fui no psicólogo. Eu entrei para dentro do meu quarto mesmo, tranquei a porta e falei, cara, é eu e eu vou dar conta. E a gente vai conseguir passar por isso, sabe? Então, aí quando você falou comigo, quem te ajudou, por quem. Não fui eu e o Senhor, somente nós dois, assim, sabe? E esse livro que também me abriu assim, a mente em muitas coisas, né? E comecei a entender algumas coisas que estavam acontecendo E querendo ou comigo. não, para você entender, você teve que buscar, né? Tive E eu falo que que assim, buscar conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento liberta a gente ali, ele né? tira a Eu gente falo daquele que movimento, daquela paradeza, da questão do vitimismo, igual nós falamos, da questão de só ficar sentindo dor o tempo todo, de... travou a live e voltou. Parece que voltou. Não, não tô te ouvindo. Aí, voltou o som, voltou. Voltou, tudo certo. Já 8h30 agora, 8h30 agora. Calma aí, Instagram. Vamos lá. Ai, meu Deus. Então, Poliana, eu tava falando de tirar a gente do nosso centro, de buscar o que a gente está sentindo, né? De compreender isso. E graças a Deus, Deus te iluminou para você conseguir ter clareza sobre isso e conseguir passar, né? Isso no livro, que é uma coisa muito importante, que quando as pessoas forem ler, elas consigam compreender que é necessário sim fazer esse Sim, retorno. é necessário e eu falo que é possível, né? Eu falo que a gente não escolhe, igual eu falei pra você no início, eu não escolhi passar por esse abuso, mas eu tenho uma escolha. O que que eu vou fazer com isso daqui pra frente? O que que eu vou fazer? O que que a Poliana vai fazer? E aí foi a decisão que eu tomei de estar indo, né? Que eu falei no início, primeiro eu perdoei o meu pai. Eu entendi que a paternidade não estava ligada a ele, que eu fui gerada no céu primeiro. Então, eu fui gerada no Senhor. E aí, quando eu entendi isso, mudou todo o meu pensamento. Então, eu falava assim, eu não precisava. Eu tinha essa dor tão grande da questão da minha paternidade, mas eu fui gerada em Deus primeiro. Então, foi Ele que me escolheu. E aí às vezes eu falo, né, que às vezes a gente gostaria que o pai estivesse ali na maternidade, preparando a sua chegada. Mas aí eu sempre cito isso quando eu vou falar né, que eu saio para poder palestrar. Eu falo que o meu pai não estava lá, mas o meu pai, de verdade, já estava lá me esperando. Ele já sabia o dia, a hora que eu ia chegar, porque ele já me conhece desde antes de eu estar no ventre da minha mãe. Ele já sabia que eu ia chegar naquela data, naquele horário. Então, eu consegui resolver quando eu comecei a entender algumas coisas em Deus. Porque o negócio, o problema, Aline, que a gente é muito religioso. E a Sim. gente está na igreja por uma religião e a gente não conhece Deus na religião.
né? A gente só conhece ele quando a gente fecha a nossa porta, que a gente vai para o secreto e aí ele nos revela como nosso pai de verdade. E é isso, foi isso que eu fiz, né? Eu tomei a decisão de estar com ele para poder ele se revelar para mim como meu pai de verdade. E isso mudou toda a Toda. minha história, sabe? Eu falo que quando você tá ferida, eu gosto muito do texto da mulher do fluxo de sangue, que quando ela tá ferida ali, né, naquela época, ninguém podia tocar, aquilo, estar ferida, né, sangrar, aquilo dali era impuro, então as pessoas não podiam tocar de jeito nenhum. E aí ela toma uma decisão, porque ela não tinha mais nada o que ela fazer, então ela toma uma decisão de ir, de estar no meio daquela multidão. E aí, quando eu falo que enquanto você está ferida, a melhor coisa que você faz é estar guardada mesmo, escondida, e procura se cuidar, se curar, porque quando a gente está ferida, a gente vai sangrar em cima de pessoas que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você está passando. Quantas Mas vezes eu graças a Deus. sangrei em cima de pessoas que não sabiam o que eu estava passando, que eu nunca falei, e eu machuquei muitas pessoas nesse processo. E aí eu falo que quando ela é curada ali, e não tem como mais, depois disso, manter uma mulher curada escondida. Ele reposiciona ela quando ele traz ela para fora ali e chama ela de filha. Né? Antes ela era a mulher do fluxo de sangue. E aí, curada, se torna filha. Né? E ele traz ela ali para mostrar para as pessoas, fala assim, olha, agora vocês podem curar, vocês podem tocar nela, ela está curada, eu estou aqui reposicionando ela. E nada mais lindo do que uma pessoa, né, curada e reposicionada naquilo que Deus chamou ela para fazer. Eu falo que as nossas dores vão gerar os nossos melhores testemunhos. E isso que aconteceu comigo. A minha dor gerou o meu melhor testemunho. E hoje eu falo disso, né? Assim, antes eu tinha muita vergonha de contar. Eu chorava muito, né? Como a gente falou, eu não podia falar do assunto, que eu chorava. E eu comecei a entender que eu precisava de curar, de me curar ainda de algo ainda maior, porque Jesus morreu pelo meu padrasto também. Eu não estou aqui defendendo, falando que. Porque eu entendo que o abuso é um crime. E crime tem que ser disciplina, cadeia disciplina, e ele precisa ser disciplinado. Só que eu entendi em Deus que algumas coisas eu não poderia fazer, né? O perdão que eu relatei aqui, né, no que eu conto no livro, Deus me deu assim algo completo. Deus falou assim: eu vou curar você de uma maneira tão linda que você não vai precisar de fazer nada disso. E eu falo que a maior prisão, ela tá aqui, ó, Amém. na mente. Não adianta ele estar preso numa cadeia, ele tá preso aqui na mente. E um dos conflitos que eu entrei com Jesus foi que eu falava assim: Jesus, eu não posso fazer isso. Eu não posso perdoar ele, né? Eu ficava assim, não, eu vou sentir, eu tô esperando em Deus sentir isso. Só que o perdão é uma decisão, Sim. né? Assim como muitas coisas na nossa vida. E eu decidi perdoar, porque eu precisava de me libertar disso de uma vez por todas, né? Era uma corrente que nos prendia, me prendia eu a ele. E assim, foi tão lindo tudo, porque Deus abriu as portas de uma maneira tão linda para mim. Depois disso, Aline, eu fui estudar. Foi depois de tudo isso que eu fui estudar, E que eu fui parece concluir a minha faculdade. Eu que a fiz duas gente. faculdades. Eu fiz duas faculdades, eu não pensava em fazer Verdade. nenhuma. Eu fiz duas. Fiz duas faculdades. Então, assim, É sobre aí fui isso. terminar de estudar, fui fazer as minhas coisas. Nada que eu começava, eu terminava. Sim. Porque, sabe, parece que algo prende a gente, assim. Prende. A sua mente fica presa, igual você Fica disse. presa. O Querendo tempo ou não, todo que você você para vai pra e pensar, você volta. tá ali Isso. pensando naquilo. Você volta E aí, naquilo. Você o volta tempo naquilo. que você poderia estar sendo produtiva para você mesmo, você vai e volta no mesmo lugar. É o E que a gente quando falou do você ciclo, né? A gente tava falando passa, do ciclo. sim, E assim, e a cura, ela me devolveu, sabe, Aline? Me devolveu pra viver mesmo, sabe? E assim, foi lindo, porque hoje eu me sinto viva. Antes não, parecia que eu era uma morta-viva. tá, Né? Assim, é aquela coisa de você entrar naquele ciclo, aí você fazer aquilo que você tem para fazer. automático. Não, você entra no automático, parece Acho que tá tudo bem, mas na verdade não tá, né? Então, assim, e aí você vai falando, vai fazendo as coisas, e o tempo vai passando, e se passaram 27 anos. Né? E hoje eu tenho a oportunidade, né, de estar vendo, né? O meu padrasto ainda tá vivo, né? Foi ele, né? Eu não contei aqui, mas foi o caso, foi com o meu padrasto. E
Ele tá vivo até hoje. E assim, é lógico que isso depende de pessoa para pessoa, tá? Não tô aqui falando, mas assim, hoje Sim, eu consigo, eu vou lá, às vezes ele tá na casa da minha irmã, né? Assim, trato bem, converso. Não tem aquela mágoa, sabe? sim, Mas que antigamente eu não conseguia nem estar no mesmo ambiente dele. sim. Não conseguia estar nem no mesmo ambiente. Eu tinha tanta raiva. Você falou uma coisa aí que é importante. Isso depende de cada situação, né? Sim, cada E a gente situação. não pode desconsiderar, Não. né, de forma nenhuma a dor que o outro sente e também Respeitando perdoar não significa que que eu você tenho que tem que conviver com a outra participar. Não, pessoa. De não. maneira nenhuma, né? Não significa que porque aconteceu e eu perdoei, eu tenho que conviver com E a pessoa. não, de jeito No nenhum. seu caso, No meu graças a caso, Deus, você deu conta disso. Foi uma coisa angustiante, foi uma coisa que te marcou, te paralisou por vinte e sim, sete anos. Gente, calculei 27 anos na vida de uma pessoa. é muito Eu não falo nada tempo, poliana, não, porque Aline. o meu foi mais ou menos a mesma coisa. Então, mas é muito tempo se a gente for pensar em quantas possibilidades a Poliana ficou presa naquilo ali, que ela perdeu, mas graças a Deus, olha pra você, em pouco tempo. E Deus é maravilhoso. Eu falo que Deus é maravilhoso. O que você perdeu em 27 anos, em tese, você fez muito mais nesse pouco de tempo do, vamos dizer, do perdão. É igual você tá falando, você fez Exatamente. 2 faculdades, você constituiu família. Sim, exatamente. E o que eu falo, né, Aline, e hoje eu me posicionei porque não é fácil, né? Quando o Senhor fala, quando ele te expõe mesmo, e realmente ele me expôs, quando ele pediu para mim escrever esse livro, porque não era da minha ideia escrever livro, nunca foi. E aí surgiu o desejo no meu coração de escrever. Por que não contar o que aconteceu comigo? Sim, Por que não falar que tem jeito, sabe? Tem como. Existe uma vida depois do que aconteceu. Eu não preciso ser esse final, sabe? Eu posso ser autora da minha história daqui pra frente, como eu fui, sabe? Eu sei que, igual a gente falou, é um processo, mas aqui tem uma frase que eu amo aqui no meu livro, né? Que fala que tenha coragem para seguir em frente. O testemunho de como ela enfrentou o abuso, relata experiências dolorosas e como encarou o sofrimento e transformou toda a dor em coragem, esperança e resiliência. Né? Eu falo que sempre sai, aqui também fala dessa mensagem, sempre sai das experiências com um nível de entendimento mais maduro, uma nova mentalidade e um coração livre. Então, que a gente saia das nossas experiências, né, com uma nova mentalidade, mais madura e livre, livre para a gente viver. A vida, eu falo que a vida é tão curta, né, Aline, para a gente ficar presa, sofrendo em algo que a gente poderia resolver. Eu sei muito. que cada uma tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de expressão, mas a vida passa voando, passa muito rápido, passa muito depressa, tudo acontece, né? Era ontem que a gente era adolescente na Era igreja de Batista da Água ontem que a Branca. gente era adolescente, E meu eu Deus. cantava no coral do Mateus. Aline, Era sabe ontem. esses dias, sabe que me assustou, assim, que eu falei assim, Ah, meu Deus. A Giovana, filha do Edmilson e da Suraya, fez ah. 20 anos. Bom, Fez 20 anos aquela menina. Meu Deus. é A sobre Leidiane tá isso. aqui rindo, né, Leidiane? Você também é do tempo, né, Aline? Sabe como é que Leidiane, funciona. Leidiane. Quando eu vi que ela fez 20 anos, eu falei, Uau. Jesus. Era a nossa idade na época. Aliás, era menos, eu acho. Eu Era cuidei menos. da Giovana no berçário da igreja, gente. A menina tá uma mulher já. Menina, Como isso? né? Passou, tipo, A gente nem viu nem passar. E viu por que que a passar. gente vai ficar sofrendo? Olha lá, eu não, sou uma jovem sem glória, a Deus tá Leidinha tá vendo. falando isso. Ai, gente. E pra que a gente vai ficar presa, né, ali nessas É, dores? Porque eu falo que Jesus nos deu a vida pra gente ver é tão pleno tudo, né? Quando a gente tá passando, Andresa também, é isso aqui, mesmo. vai A demais. Andresa também, guerreira. Andresa, nós vamos É pegar sim. a Andresa também daqui a pouco, tá bom, Poliano? Vamos fazer um pacto. Nós temos que pegar a Andresa também de lado. Pois Enfim, é. Mas é isso. é sobre isso, É gente. sobre isso. Mas Gente, assim, é lindo, sabe? É lindo ver o que o Senhor fez, que fez na minha vida. Foi assim, é só o Senhor que podia fazer. Eu não imaginava que poderia acontecer tudo isso, sabe? Em um tão pouco tempo, sabe?
E eu falo que, né, a gente fala assim, ah, Poliana, você passou pelo abuso, mas recente eu passei pelo luto, né? Que também foi uma das dores, assim, Aline, foi uma das dores mais difíceis que eu não sei, eu nunca imaginei perder alguém que eu amasse tanto. Né? Às vezes a dor, às vezes, de alguém que tá aqui nos assistindo, tá aqui na live, não é sobre um abuso, mas às vezes é sobre um luto. Às vezes é sobre alguém que te traiu, às vezes é sobre alguém que te machucou, né? Às vezes não tem nada a ver com sobre você ser Abuso. abusada, né? Uhum. Mas às vezes é sobre um luto que você tá precisando de passar, porque também é um processo muito doloroso, Sim. né? E também é uma escolha difícil você deixar aquele luto, né? Eu com 6 meses, eu saí do meu luto, passei, né? Desse período de 6 meses, foi o luto. Eu entrei num processo muito difícil eu comecei a ter crise de pânico, crise de ansiedade, e foi uma escolha. E aí eu sempre falo, essa frase é a frase da minha vida, decisão muda condição. Eu falei, não posso continuar nessa. E aí eu fui para os médicos, eu comecei, né, você precisa tomar remédio para ansiedade. Uhum. E eu comecei aquela luta, eu falei assim, não, Deus, eu não posso, eu não quero isso para mim, sabe? Ainda mais eu que trabalho com uma área, Sim. eu trabalho na área da saúde. Eu sei que tem algumas depressões que é químico, né? Que você precisa Isso, do né? remédio. Sim. Mas a minha eu sabia que não era, a minha questão não era química. Então eu precisava de trabalhar aqui na minha mente novamente, né? Então aí eu comecei a entrar, a atividade física me ajudou demais a passar por vários processos, né? Depois a gente pode marcar uma live, Sim. né? Eu posso contar como eu Por emagreci favor. 22 quilos, como eu emagreci 22 quilos também, é outro processo. Então São já, ó, vários gente, já processos. anota aí que a próxima vai ser sobre a beleza e emagrecer. Isso, Fechou. atividade física, cuidar do corpo, né? Que a atividade física ajuda a cuidar da mente, né? E tudo isso, o nosso corpo funciona assim, ó, igual uma Sim. máquina, né, É uma Aline? É muito engrenagem, legal. precisa um do A outro. psicologia, tá tudo aqui, ó. Tá tudo dentro dessa caixinha linda aqui que Deus fez, né? E é isso. E às vezes é o que eu falei, a pessoa que tá aqui não passou pelo abuso, mas tá passando por outros abusos. Às vezes tá passando por outras Outras situações totalmente situações diferentes. da vida. Sim. Né? Eu não E entendo, quando. é igual eu falo, eu não entendo, posso não entender a sua dor, de quem tá aí nos assistindo, eu não entendo às vezes a sua dor, mas eu tô te contando da minha dor e que é possível, né, passar por Sim. tudo isso e conseguir passar por tudo isso e lá no final falar assim, cara, eu dei conta, né? Sim. Eu consegui. Estão É, ouvindo a pessoa que é a prova viva, né? Tô aqui a prova prova viva. viva. Quando você fala isso, aí eu venho, né, para minha situação. Quem acompanha a página, eu também sempre tenho contado um pouco porque que eu fui me movimentar para psicologia, porque eu também já estava cansada. Primeiro fui procurar tudo só em Deus. Aí não encontrei tudo só em Deus. Sim. Falei, então deixa eu procurar nos meus iguais. E meus iguais também eu não encontrei. E aí Deus falou para mim: não, tá em você. Primeiro é você. Você se encontrar com você mesmo. E eu fui para psicologia, né? Primeiro comecei vendendo as lingerie para poder entender a cabeça dessas mulheres. Tudo que eu não tava entendendo era nada. E vi que elas estavam tentando era salvar, em vez de continuar no relacionamento. Eu queria um relacionamento, as mulheres tentando salvar um relacionamento, uma calcinha. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, senhor? Me ajuda. E aí vim estudar, e é o que você disse, é uma engrenagem que move isso tudo. Não é só situações, mas é um todo. E aí eu fui entender que para me ajudar, eu também precisaria me movimentar. Sim. Precisaria sair desse local de vítima que eu permaneci por tanto tempo e assumir a minha vida. Não, eu gosto, eu não gosto, preciso mudar isso. Isso aqui eu tenho que se adequar para poder o quê? Também ajudar as pessoas. Então, o seu livro, ele vem mostrar para nós que é preciso esse movimento, é preciso querer, é preciso sair do comodismo. Dói fazer esse movimento, porque ficar parado é muito bom, gente. Não é maravilhoso ficar parado? Ai, é uma delícia. Coloca o Netflix aí e a gente fica por horas. Mas é preciso movimento. Desse movimento vão surgir N coisas e N situações que precisa de serem limpas, de serem colocadas no lugar. Para quê? Para poder sair essa pedra linda e maravilhosa que foi o seu livro. Então, Obrigada. né, eu só tenho que te agradecer por esse momento, por ter partilhado com a gente
né? Tudo isso que você viveu, a situação de luto, o ressignificado disso tudo para sua vida. Eu fico muito feliz de saber que você, porque quando eu tenho feito aconselhamento, tenho tido momentos de escuta, eu vejo o quanto que as mulheres travam. Elas travam, elas não conseguem seguir, muitas falam que não querem ter relacionamento, mas elas não dão o nome. Eu não quero ter um relacionamento porque eu fui vítima de um abuso. Ou eu não quero ter um relacionamento porque a figura do homem para mim, por causa de um abuso que eu sofri ou por alguma coisa, traz uma coisa negativa para mim. E aí elas param. Ele vai me. É sempre assim, ele vai me machucar, né? Isso, A figura. entendeu? Exatamente. Ele Então, vai me quando machucar. Quando você traz que hoje você já tem sua família, tem seus filhos, então eu fico assim muito feliz e que eu quero deixar registrado aqui como que Deus foi bom, como que Deus foi maravilhoso na vida de Poliana e hoje ela tá aqui contando pra gente que é possível. Então, para as meninas que estão na live, gente, vamos começar a nomear o que a gente tá sentindo. Vamos começar a colocar pra fora, porque às vezes tá precisando só isso. Só da gente colocar para fora. É claro que eu não vou sair contando para Deus e o mundo. Claro que não. Com certeza não. Porque tem coisas igual a Poliana falou, que foi ela e Deus no quarto. Sim. Ela não teve condição nem de contar para pessoas próximas. Exatamente. E outra coisa, Aline, é você ter pessoas, né, que amigas, tenham amigas de verdade que você possa contar, confiar, sabe? Sim, Porque é muito importante. Às vezes se a pessoa, né, no caso eu passei por algumas coisas, eu fiquei mais sozinha mesmo em algumas situações, uhum, mas tem gente que se sente confortável, às vezes, de contar para alguém, né, de compartilhar. Então tem amigas de oração que estejam orando por você, que estejam te acompanhando nesse sim, processo. Porque não é fácil, gente. Não é fácil. É possível, mas não é não, fácil. Né? É igual a gente falou no início. Cada pessoa tem, né, o seu diferencial, tem as suas dores. Às vezes é uma coisa que foi fácil para mim, para você não é. Então, assim, tenham pessoas também para poder te acompanhar. Se você se sente, não, eu me sinto segura com alguém me acompanhando. Então, procure uma profissional da uhum. área, vá se aconselhar, vá, né? Tem a Aline aí, né, Aline? E É por enquanto, gente. Eu não posso atender mais gente. Eu Mas não daqui a posso pouco atender. vai. Né, gente? Não posso, mas no meu direct tem dia que não tem como, assim. Eu falo, meu Acaba que Deus, no particular, acaba que tem, né, Aline? como é que eu não aconselho? Esses dias vou dar um breve relato. Eu acho que a menina tá até aqui na live, se eu não me engano, que eu vi o nome dela aqui. Eu falei pra ela, qualquer hora você tá seu exemplo. Ela me ligou, era 3 horas da manhã, pelo Instagram, sabe? De tamanha que era o desespero dela. E como que eu não ajudo, gente? Sabe? Tem Então, como. assim, são vidas, são pessoas que estão precisando dos nossos exemplos. Estão É precisando de ministério, né, mais. Aline? Não tem como a gente. É Não tem como. ministério. Esses dias eu falei, meu Deus, eu não dou conta, me ajuda, Senhor, eu não tô Dá dando sim. conta. Aí daqui a pouco aí aparece uma história mais inusitada, e eu fico assim, Ah, meu Deus, eu preciso ajudar. E eu não tô dando conta de parar. As lives têm ganhado assim até uma frequência maior e ó, na faculdade tá atorando o pau. E eu tô, vamos, Deus me dá força. Hoje, por exemplo, eu não tive tempo pedagógico na escola. Na escola da tarde eu atendi aluno a tarde inteira. E eu falei, vamos lá, vamos, Deus respira, Senhor me ajuda, porque vai são dar certo. pessoas que estão precisando. E isso Exatamente. que nos fortalece para a gente poder estar aqui, né, em plena terça-feira, poderia estar assistindo um jogo do Jogo Atlético, do Galo, né, Aline? mas nós estamos aqui dedicando o nosso tempo para poder informar vocês, meninas. Então a E gente se não fica for muito esse o grata. nosso propósito, né, Aline? Pra quê, então? Tá aqui. Assim, o Senhor traz cura pra quê? Pra poder. O que que você vai fazer? Eu falo Sim. muito isso com as pessoas. O que que você vai fazer depois da cura? Depois que te curar, você vai fazer o quê? Guardar pra você? É. Não, a cura ela te traz, ela te gera uma responsabilidade. Você é responsável pela cura agora. Eu tô Não te faz nem curando, mas é sentido, por né? uma responsabilidade. O que que você vai fazer com ela? Né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade sobre várias vidas, sabe? De levar aquilo que aconteceu com a gente, é o nosso exemplo, né, para outras pessoas, ajudar outras pessoas. Se não for para ajudar, então Não faz não sentido, né? serve, não Não faz faz sentido sentido. nenhum. Não faz Faz sentido. sentido. É o que eu falo, meu livro é uma ferramenta. Deus me deu como ferramenta. Isso aqui não é para mim ganhar dinheiro. Isso aqui é ferramenta. Eu investi, fiz o melhor que eu pude, porque eu sabia que era o Senhor que estava me dando isso daqui. Sim. Isso daqui é ferramenta, é para ajudar outras pessoas. Não é para gerar lucro em nada.
Então, é isso que eu entendi em Deus, sabe? É ferramenta e pronto, e não tem outro, não Tem tem outro conversa, propósito a não Poliana. ser isso. Não Sim. tem conversa. Não tem. Então, eu gostaria de te agradecer. Gente, para Eu que adquirir o agradeço. livro da Poliana, isso, tia, Curadas para Curar, exatamente. Curadas para curar, Quem exatamente. precisar, gente, quem quiser adquirir o livro da Poliana, só, ela falou só um pouquinho pra gente. Tem mais detalhes aí no livro. É, Por favor, chamem ela lá no direct dela. Eu vou deixar na descrição da live embaixo o Instagram dela e já vou falar pra ela que essa live aí da gordurinha nós vamos querer também, porque a gente termina uma live já fechando outra. E é claro. isso aí. E agradecer muito a Deus. E somos gratos por ter você aqui hoje, por servir de exemplo pra gente. E que Deus possa continuar te abençoando, te capacitando, que você possa mesmo, Bem, né, ganhar mais terra, ganhar mais visibilidade, que mais pessoas possam adquirir essa riqueza que foi esse livro, né, que está sendo esse livro. Então, eu só tenho que te agradecer mesmo isso. amém. Aline, obrigada, viu? Obrigada aí pela oportunidade. Você sabe que depois que o livro ficou pronto, é a primeira live que eu É faço mesmo? para divulgar o Que livro. bom, gente. Tá igual Nayane. Primeira live que eu faço. Eu falei, eu fiz uma live, fazia umas lives antes, mas eu não tinha o livro não estava pronto ainda. Eu falava do livro porque eu tinha Ah, ele escrito, mas sim. ele ainda não estava fisicamente pronto, né? Agora ele tem, tá desde o final do ano passado, né, que a gente lançou, fez ele. E fisicamente é com você, tá vendo? Deus, eu falo que Deus não, ele Deus não, sabe de todas as já coisas. sabe todas as coisas, sabe Naquele daquele dia que a nosso encontro gente se lá no Dia de encontrou, Mulheres. naquele dia que te encontrou, eu falei assim, gente, a Poliana é uma ótima pessoa para falar sobre a live, tem tudo a ver. Eu falei, não, o senhor vai preparar. Vai, Aí eu falei, vou chamar ela. E glória a Deus, deu certo, gente. deu Deus é certo. maravilhoso. Apesar da nossa correria aqui, Não, né, Aline? Deu tudo deu certo, certo, mas deu deu certo. certo. Ficou perfeito. Deus é lindo. Então, tá bom, olha. Muito obrigada. Eu que Beijo agradeço. para vocês, meninas que Beijo. estão aqui. Muito obrigado por, né? Assim, Rose, vai ficar salva assim, tá? Rose, Todas ficam, beijo, minha amiga. elas ficam salvas aqui por um tempo. Depois eu mando lá pro canal do YouTube, tá, gente? O canal da você.com lá no YouTube. Ah, a Leide ainda A pediu. Leite tá Leide, falando tira, por sorriso, favor. sorriso pro print. Tira aí, Leide, então, ó. Pronto. Acho que Pronto. já deu. Muito obrigada, gente, tia, pessoas que nos conhecem, amigos e amigos. A Nani tá mandando beijo pra Irlane, você, beijo, Nani. amiga. Um beijo pra você, te amo. Tchau, tia, muito obrigado. E até a próxima, que a Poliana já deixou marcada aqui, tá, gente? A live da Já tá gordurinha. agendado. Tchau, Poli, muito Beijo, Aline. Com obrigada, Deus. viu? Brigadão, viu? Nada. Tchau. Tchauzinho, com Deus.